Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês nosso primeiro vídeo referente à disciplina Cálculo 3. Todos os vídeos, gente, referente à disciplina Cálculo 3, eles estarão aí na playlist Cálculo 3 do meu canal, no canal Matemática para Gente Grande, tá certo? Então, nesse primeiro vídeo aqui eu decidi fazer uma apresentação dos recursos que nós vamos estar utilizando aí durante a disciplina, os recursos computacionais, tá certo? Nós vamos utilizar a calculadora e também, em alguns casos, ferramentas de cálculo mais poderosas, como, por exemplo, o Jupyter Notebook ou o Google Colab, tá certo? Então, olha, eu estou aqui no primeiro desses ambientes, que é o Jupyter Notebook. É ele que eu utilizo para estar fazendo as aulas. Qual a vantagem desse ambiente aqui? É que ele funciona tanto como um livro, como também como uma plataforma de programação. Ah, professor, então eu vou precisar saber programação para poder seguir na disciplina? Não. Os códigos que eu dou aqui já estão prontos. Eles, na verdade, vão servir de suporte para nós entendermos a teoria, certo? E agilizar alguns cálculos um pouco penosos. A gente vai dar um exemplinho daqui a pouco. Então, aqui a nossa primeira aula, eu não vou falar especificamente dela nesse vídeo, mas vou usar ela como exemplo, tá certo? Então, aqui nessa primeira aula, né, você vai ter aqui a parte de explicação, vai ter uma definição, vai ter um exemplo, né? Definição, aqui um exemplo. E aí vai ter uma parte interessante, que é essa aqui, ó, no PC, onde nós vamos estar gerando termos de uma sequência. Uma sequência nada mais é que uma sucessão de números que, no nosso caso, vai ter uma regrinha, e a gente, conhecendo essa regrinha, a gente consegue fazer o computador e aplicando valores, né, nessa regra e gerando termos. Essencialmente é isso, tá certo? Eu vou explicar isso melhor no vídeo que vem. Mas qual a vantagem, então, desse ambiente? É que aqui eu tenho uma célula de código. Então ele é um ambiente interativo, você pode interagir com ele, tá certo? Você pode inclusive editar o texto aqui se você quiser, certo? Né? Se eu passar aqui para você, não quero melhorar alguma coisa, você pode. Claro que você tem que saber um pouquinho de programação, tá certo? Em linguagem Python. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso aí. Então nesse caso aqui eu tenho uma célula de código que ela é capaz de gerar termos de uma sequência. É o nosso primeiro programinha. Então já vem pronto. Então aqui eu tenho a quantidade de termos. Aqui eu tenho a fórmulazinha da sequência, são os locais que você vai editar. E aqui, por exemplo, se eu compilar essa célula, vai gerar uma saída aqui, ó. Então aqui 5 termos, então eu vou gerar 5 termos da sequência que eleva um número ao quadrado. Então eu vou pegar o número 1 elevar ao quadrado, o número 2 elevar ao quadrado, 3 elevar ao quadrado, 4 e 5. Aqui aparece a sequência. A vantagem aqui é que eu posso mudar esse cara aqui, ó, para, por exemplo, 10 e gerar 10 termos dessa sequência. Posso ter um programa para esboçar um gráfico, sei lá, para fazer qualquer coisa. Programação é tudo, né? A internet está aí para mostrar isso. A internet é uma grande junção de diversas programações feitas, né? Então a gente vai estar lançando mão de um programinha que vai também estar nessa mesma linha. A gente vai conseguir implementar coisas, tá certo? Então, gente, o que acontece? Né? Então eu tenho esse ambiente aqui. Você pode instalá-lo para você fazer essa instalação. Depois eu posso fazer um videozinho aí no canal sobre isso. Eu já tenho, na verdade, né, alguns vídeos. Mas aqui no final, ó, na parte de referências, tem aqui, ó, é uma apostila de minha autoria, né, que é esse aqui, ó, GitHub, Alan Ifba, né, vou mostrar daqui a pouco como é que você acessa ele, tá certo? Se você clicar aqui, você vai direto para o repositório do curso Python, né, com Jupyter Notebook, tá certo? Aqui tem toda a explicação de como você faz a instalação e tudo mais. Eu até vou fazer umas videoaulas sobre esse curso aqui, então tem bastante coisa, ele é voltado para análise de dados, né? Hoje em dia a análise de dados é algo bem importante. Então, se você clicar aqui, né, nesse primeiro arquivo aqui, ó, sempre acho que no primeiro nome, clicando aqui, ele vai abrir esse material, ó, que é sobre o Python. Certo? Mas, como eu falei, ninguém vai precisar aprender programação, né, para estar seguindo no material aqui. O material é mais como suporte, certo? Eu já vou dar os códigos prontos. Então, feitas essas considerações, vamos voltar aqui. Então, nós temos essa possibilidade. Você falou, professor, então eu vou ter que instalar esse código? Não. Como eu mencionei no começo, né, nós temos uma alternativa a ele, que é o Google Colab. No Google Colab, né, você vai poder chamar este arquivo aqui, que eu já coloquei num certo ponto, né, lá no meu GitHub, e você vai conseguir chamar ele e você vai fazer a execução dele em nuvem, né, por meio da plataforma aí da Google, ou seja, você pode rodar até do seu celular. Você pode estar estudando pelo seu celular, fazer a adição ali dos dados aqui nessas células de código e ver já as saídas ali, certo? Como também pode estar rodando no seu PC, qualquer ambiente que tenha acesso à internet, tá certo? Como é que você faz isso?
Então vamos aqui no Google, você vai botar assim, ó, Google Colab. Aí nesse primeiro link aqui, ó, você clica. Aí ele vai abrir essa parte. Aqui você vem em GitHub. Aqui já está logado no meu, Alan IFBA, mas se não tiver, você bota aqui Alan IFBA, desse jeitinho ali, Alan maiúsculo, né, ou primeira letra maiúscula na verdade, e aí tudo junto, IFBA. Aí ele vai abrir essa parte aqui, ó. Aí aqui você vem em cálculo 3. Tá certo? Eu já tenho uma porção de coisa. Ó. Você vê que eu gosto de implementar as coisas, né? Claro, tornar a coisa mais fácil. Hoje em dia, eu elaboro uma prova assim. Eu vou lá, só escolho a questão, vejo lá qual o código que gera a resposta dela, vou lá, dou enter, já sai a questão toda pronta. Olha que interessante, né? Então aqui eu tenho o cálculo 3, que é a disciplina em questão. Se eu clicar aqui, ele vai dar a opção de todos os capítulos. Aqui até agora eu só tenho um capítulo postado aqui. Tá certo? Que eu até já coloquei antes só a título de exemplo mesmo, ainda vou estar dando uma editadazinha nele, mas clicando aqui, ó, ele vai abrir um ambiente que é muito parecido com o do Jupyter Notebook. Ele é um pouquinho mais feio, digamos assim, porque a minha formatação foi feita no Jupyter quando eu jogo aqui, então aí eu teria que formatar ele aqui e tal, mas dá para você ter acesso a todas as funcionalidades que você tem lá, certo? Então aqui ele vem, né, ele já veio todo aberto, você vê que lá eu tenho que clicar para ele ir abrindo, né, para ficar, né, eu consigo esconder o conteúdo lá. Aqui também dá, só que ele não vem escondido, né, eu posso esconder, ó, se eu clicar aqui eu escondo, definição 1, tá vendo? Então tem algumas funcionalidades que são herdadas de lá. Então o que acontece? Aqui eu tenho uma célula aí, a mesma célula de código, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu posso pegar, né, colocar aqui a sequência, vamos colocar aqui a mesma que estava lá, aqui está tendo uma diferençazinha, porque o arquivo que eu postei não está atual, mas lá está bem ao quadrado em 5 termos. Então, se eu clicar aqui, eu faço a execução do mesmo jeito. Ó. Ele demora um pouquinho nessa primeira execução, certo? Ele está carregando o ambiente e tudo mais, mas ele vai funcionar como um livro que você consegue programar, certo? Então, ele, olha, saiu a nossa listazinha, nossos 5 termos. Se você quiser colocar aqui 100 termos da sequência que pega os números naturais e eleva ao quadrado, né? Então, pega o 1, quadrado de 1, quadrado de 2, quadrado de 3, 4 e vai, né, nesta ordem gerando essa sequência. Eu posso fazer também, ó, clicando aqui. Aí, ó, gerou uma porção de indivíduos. Olha, até 100 ao quadrado, que dá, né, no caso, 10.000, né? Então, você vê que ele fez isso aí. A gente vai ver isso na próxima aula. Isso é uma parte mais técnica, tá certo? E também nós vamos estar fazendo uso de calculadoras, porque em sala muitas vezes a gente não tem acesso ao computador tal, e tudo mais, então a gente vai estar fazendo algumas dessas coisas na calculadora. Claro que a calculadora é um instrumento bem limitado quando você compara com esse poderoso ambiente aqui, que é o Google Colab, mas dá para usar ela também. A calculadora que eu vou estar utilizando, essa aqui, é parecida com a que eu possuo, que eu utilizo em sala. Ela tem uma funçãozinha aqui bem interessante, que eu vou estar falando dela nos próximos vídeos. É uma função que vai facilitar a nossa vida, porque o cálculo com sequências ele é um cálculo que ele é muito repetitivo. Né? Então você tem lá uma fórmula que você tem que ficar jogando vários valores naquela fórmula. Então, existe a possibilidade de você armazenar esta fórmula aqui na calculadora e só ir mudando o valor de entrada, dando, né, igual e vendo o resultado. Certo? Então a gente vai estar falando disso aí tudo. Certo? Claro que a disciplina ela vai ter um caráter formal. Aqui, por exemplo, ali, aqui atrás, ó, eu tenho um quadro. A primeira parte da aula está aqui. Né? A nossa primeira aula que eu vou estar fazendo depois desse vídeo aqui tem aqui. Então eu vou estar desenvolvendo as contas na mão também, certo? Então ninguém precisa ficar preocupado, né? Professor, mas eu não sei programar, tal. Não. A disciplina em si, o principal dela são os cálculos manuais, porque a gente vai estar aprendendo propriedades matemáticas. Claro que utilizar um software para estar vendo um desenho, um esboço de um gráfico, né? Isso ajuda muito a entender um fenômeno. Então, é nesse sentido que a gente vai estar utilizando o software, para nos ajudar, tá certo? A entender melhor um conceito, beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado assim, da proposta da disciplina e a gente vai estar fazendo, né, seguindo ela aí ao longo do processo aí, beleza? É uma das primeiras disciplinas que eu estou utilizando programação já junto com a matemática, mas como suporte, viu, gente? Eu não sou professor de programação, não vou cobrar programação, tá certo? Na disciplina, mas eu sou um entusiasta da utilização da programação. Mas hoje em dia que você tem chat GPTs e outras inteligências artificiais, você tem que logo dominar um pouquinho, né, essas ferramentas, né, para você poder estar inserido aí no contexto que a gente está vivendo atualmente. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado.
Até a próxima.